Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao terceiro domingo da Santa Páscoa. Como dito na semana passada, o verdadeiro cristianismo, os cristãos ortodoxos, não celebram a Páscoa em apenas um final de semana, mas durante 40 dias a Santa Páscoa, a Santa Ressurreição do Senhor, é comemorada. E neste terceiro domingo da Páscoa, é o domingo das Santas Miróforas, as Santas Mulheres. Um domingo muito especial, muito importante, que é o Dia da Mulher na Ortodoxia, o Dia das Santas Mulheres. As Santas Miróforas, as portadoras de mirra, as santas discípulas do Senhor. Nós vimos no Santo Evangelho que aquelas santas mulheres que acompanharam o Senhor durante toda a sua pregação pública, que testemunharam seus milagres e que foram elas mesmas, muitas vezes que foram aquelas agraciadas e revigoradas pelo poder do Senhor, como por exemplo Santa Maria Madalena, que o Santo Evangelho nos conta que era possessa por 7 demônios e que o Senhor expulsou dela 7 demônios. Também estavam entre as Santas Miróforas Santa Maria e Santa Marta de Betânia, irmãs de São Lázaro, a qual o Senhor ressuscitou. Entre as Santas Miróforas, nós tínhamos, portanto, Santa Maria Madalena, Santa Maria de Cleófas, Santa Maria, mãe de Tiago e João, a Santa Joana, Santa Maria de Betânia e Santa Marta de Betânia também. As santas mulheres, as santas miróforas, as santas discípulas que acompanharam o Senhor ao longo de toda a sua trajetória pública, também o acompanharam e também arriscaram suas vidas durante a condenação e execução do Senhor pelos seus algozes. Nós sabemos que o Senhor foi condenado e executado como um criminoso. Como um criminoso, ele foi executado. E nós sabemos que o Senhor era considerado não apenas um criminoso, mas um chefe de quadrilha, se formos colocar na linguagem de hoje. Pois a seita, segundo os judeus, a seita do Galileu, era como para eles uma quadrilha, pois a blasfêmia era um crime contra a lei, segundo eles. Portanto, eles trataram o Senhor como um criminoso. E os seus discípulos, os seus santos apóstolos e todos aqueles que eram discípulos do Senhor seriam tratados também como cúmplices, como criminosos, como parceiros do Senhor Jesus Cristo. Por isso também os discípulos, os santos apóstolos, fugiram ao terem o seu mestre preso, julgado e executado, pois também eles tinham medo de serem presos como cúmplices do Senhor. Assim também o santo apóstolo Pedro, na iminência de sua própria prisão como discípulo, por medo, em um momento de fraqueza, negou o Senhor 3 vezes. E assim, a maioria dos apóstolos fugiu e a maioria dos discípulos fugiram ao ver o Senhor preso e ao ver sua execução. Muitos observaram à distância, com medo de serem eles mesmos presos e condenados a morrer juntamente com o Senhor. Apavorados pelo medo da morte, e muitas vezes mesmo sem entender o mistério da crucificação, eles fugiram. Apenas o santo apóstolo João, que era sobrinho do Senhor, como nós sabemos, São José, o noivo, o pai adotivo do Senhor, São José que foi o guardião da Santíssima Virgem Maria. São José, quando tornou-se guardião da Santíssima Virgem, era viúvo de um casamento, um viúvo de 80 anos de idade, como conta a tradição, de um casamento que havia tido. E neste casamento teve 5 filhos, entre os quais um de sua filha era a justa mãe de
São João e São Tiago. E São João e São Tiago, apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que pediram junto com a sua mãe, a tia de criação do Senhor Jesus Cristo, para um se sentar à direita ou se sentar e o outro se sentar à esquerda, né? Eram parte da família de criação do Senhor. Então, São João, que é chamado no Evangelho de o discípulo que o Senhor amava, era sobrinho do Senhor, né? E como sobrinho muito próximo do Senhor Jesus Cristo, tão próximo que na Santa Ceia reclinava sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus Cristo. Somente aquele sobrinho, somente aquele discípulo amado, sem medo da morte, acompanhou o Senhor até a cruz, acompanhado da Santíssima Teotocos, a Santíssima Mãe de Deus. E junto com eles as santas mulheres, as santas mirófaras, que, mesmo temendo a morte, mesmo temendo serem executadas como discípulas do Senhor, ainda assim elas seguiram fielmente o Senhor até o fim. E as santas mirófaras apressaram-se em cumprir a lei de Moisés, que dizia para embalsamar e ungir o corpo dos mortos, né, com a santa mirra, com aromas. E aquelas santas mirófaras, santas portadoras de mirra, compraram a mirra e todos os aromas para ungir o corpo do Senhor, apressaram-se para, no domingo de manhã, logo ao amanhecer do dia, ao raiar da luz do sol, apressaram-se em cumprir a lei, apressaram-se em cumprir os mandamentos, mesmo sabendo que, provavelmente lá no túmulo do Senhor, não conseguiriam ungir o seu corpo, pois havia uma pedra enorme tapando o sepulcro, tanto que elas se perguntaram no Evangelho: quem removerá aquela pedra para nós? Além da pedra, haviam também soldados postos lá para prender os discípulos. Sabendo disso, sabendo que mesmo que elas não conseguissem cumprir com a lei e ungir o corpo do Senhor como prescrito na lei, mesmo sabendo que provavelmente elas seriam presas como discípulas do Senhor, ainda assim apressaram-se e no raiar do dia foram cumprir com a tarefa de mirófora. E mesmo temendo a própria morte, mesmo indo inevitavelmente à sua própria prisão e à sua própria condenação, ainda assim as santas mirófaras, com a coragem daqueles que amam, buscaram e foram até o túmulo. Chegando lá, não haviam soldados para prendê-las, mas chegando lá, nem mesmo a pedra estava tapando o sepulcro, pois o anjo do Senhor removeu a pedra. E o anjo do Senhor que elas encontraram dentro do sepulcro as disse: não temam, alegrem-se, pois o Senhor ressuscitou. O crucificado ressuscitou, venceu a morte pela morte. E foram as santas mirófaras as primeiras testemunhas da santa ressurreição do Senhor. Que exemplo é para nós. As primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras a saber da notícia da santa ressurreição, foram aquelas mulheres, as santas mirófaras, aquelas que, sem se importar com as consequências de serem discípulas, foram até o fim. E pela sua fidelidade, pela sua busca em cumprir os mandamentos do Senhor com zelo e amor, sem se importar com a própria vida, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Nós somos convidados pelas santas mirófaras a, da mesma forma, sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, sem se importar com as consequências. Ainda mais no mundo de hoje, quando cada vez mais o paganismo vem tomando conta da sociedade. A lei pagã vem se tornando a lei social novamente. Nos primeiros 300 anos do cristianismo, a igreja foi perseguida. O cristianismo foi ilegal. Ser cristão significava uma sentença de morte.
uma sentença de condenação. E assim como as santas mirófaras, durante 300 anos, os discípulos, os cristãos, sem se importar com as consequências, foram discípulos do Senhor. E durante 300 anos, os santos mártires derramaram seu sangue por amor ao santo nome do Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Assim como outrora, como aqueles primeiros 300 anos, hoje, já em alguns locais do mundo, ser cristão já é uma ilegalidade. Mas não pensemos nós que essa ilegalidade será apenas em alguns locais, onde hoje, já no Ocidente, culturalmente, ser cristão, pouco a pouco, vem se tornando ilegal. Onde cumprir os mandamentos de Deus e professar a verdadeira fé, cada vez mais, vem se tornando algo ilegal. Algo ilegal, primeiro, culturalmente, mas primeiro, antes da perseguição tornar-se ferrenha, primeiro ela acontece na cultura. E nossa cultura ocidental cada vez mais vem tornando-se não apenas pagã, mas anticristã, como a cultura de outrora, nos tempos da perseguição. O testemunho das santas mirófaras é também para nós o convite a vivenciar o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que não se importa com as consequências, que não se importa de ser ilegal, como os santos ortodoxos russos das catacumbas, como a igreja russa nas catacumbas, que durante todo o século XX, perseguida pelo Estado ateísta, perseguida pelos bolcheviques, onde ser cristão ortodoxo era ilegal, tantos e tantos mártires derramaram seu sangue e pagaram as consequências. Mas sem se importar com as consequências, e por amor ao santo Senhor Deus, por amor aos seus santos mandamentos, foram fiéis e fiéis apesar das consequências, apesar da perseguição. Assim como os santos ortodoxos russos das catacumbas, assim como as santas mirófaras e todos os santos mártires, que assumiram as consequências de seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, a igreja hoje nos convida e nos instrui para que também na perseguição, seja ela cultural ou seja ela ferrenha, nós devemos, se verdadeiramente amamos o Senhor, ser cristãos até o fim, até as últimas consequências, até a nossa morte. Como as santas mirófaras, que sem se importar com a própria vida, o único interesse delas era cumprir os mandamentos e estar com o corpo do Senhor, cumprir a lei, por amor ao seu Senhor, mesmo sem entender a crucificação, mesmo sem entender como o Messias, o Filho de Deus, havia sacrificado até a morte de cruz, mesmo sem entender isso, elas foram em cumprir os mandamentos, pois ao raiar do dia, ou seja, com todas as suas forças, elas se apressaram com zelo, por amor ao Senhor, em cumprir os mandamentos.